paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda mais uma vez à nossa Escola Bíblica Dominical. Neste primeiro trimestre de 2022, nós estamos estudando na classe dos adultos a revista que tem cujo tema A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Amém? Nós temos como tema para esta lição de número 6, para a data do dia 6 de fevereiro de 2022, o seguinte contexto: a Bíblia como um guia para a vida. Olha que tema forte nós iremos estudar nesta lição. Temos como texto áureo Salmo de número 119, no verso de número 105, que diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Temos como verdade prática: a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçado nos ensinos da palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. Na aula de hoje estaremos estudando então um pouco sobre os ensinos da palavra do Senhor como norma, como diretrizes, como alicerce, como sabedoria, como prudência para a nossa vida. Amém? Temos aqui como leitura bíblica em classe Salmos de número 119, do verso 97 ao verso 105, que diz assim a palavra do Senhor: Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Nosso texto áureo, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Olha que bênção, né, irmãos? Nós estaremos estudando então nesta nossa lição de hoje, começando aqui da parte introdutória, da introdução da nossa revista, da nossa lição de número 6. A Bíblia, quando obedecida, torna-se um verdadeiro guia para o viver cristão. Cristo nos adverte ao exame das Escrituras, porque nelas estão reveladas as palavras de vida eterna. Uma referência bíblica, João capítulo 5, no verso de número 39. Tiago também assevera que a palavra de Deus transforma a nossa natureza e nos conduz pela vereda da salvação. Tiago capítulo 1, no verso de número 21. Então, nesta lição, nós estaremos estudando o quê? Que a Escritura é um alicerce constituído de sabedoria e prudência para a nossa vida. Já citei algumas referências bíblicas aos irmãos, peço, como de costume, que os irmãos estejam anotando as referências ou pausando o vídeo para estarem consultando. Quero ler com os irmãos uma referência lá de João, capítulo 17, no verso 20, que diz assim: E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Olha que bênção, irmãos. O próprio Jesus Cristo, na sua oração em João capítulo 17, ele vem nos dizendo, ele vem falando ao Pai, clamando por nós, da seguinte maneira, que ele não rogava só por aqueles que estavam ali com ele, mas ele também rogava por nós que hoje cremos na palavra dele, ou seja, nós fomos alcançados pela salvação em Cristo Jesus, porque cremos nas Santas Escrituras. Amém? Quero aqui então dizer aos irmãos, que na nossa lição de hoje nós teremos 3 tópicos. O primeiro dele vai tratar sobre a Bíblia como um alicerce para a nossa vida. Este tópico tem o seu subtópico. No segundo tópico nós veremos que a Bíblia nos torna pessoas mais sábias, também tem o seu objetivo específico. Também no terceiro tópico
estaremos estudando sobre a Bíblia e a prudência para a vida. Amém? Caminhando então aqui, irmãos, para a nossa sequência da nossa lição, temos como palavra-chave a palavra guia, que vem do verbo guiar, e na língua portuguesa esse verbo significa acompanhar, mostrar o caminho. Então a Bíblia nos mostra o caminho para a nossa vida. Em lições anteriores, postadas aqui no meu canal, na playlist que leva o tema, né, da nossa lição, a supremacia das Escrituras, nós estudamos, né, todo este conceito aqui, né, de por que a Bíblia ela é inspirada, onde está essa passagem bíblica inerrante e infalível. E nesta lição nós faremos menção de alguns contextos que já foram estudados em lições anteriores. Então aqui, caminhando, né, para o nosso primeiro tópico, cujo tema é: a Bíblia é um alicerce para a vida. Esta palavra alicerce, irmãos, pelo nosso dicionário da língua portuguesa, ela significa base, ela significa o quê? Fundação, assentamento do quê? De uma estrutura externa. Então nós entendemos que o alicerce, ele fica oculto, mas é ele que nos dá a base. E aqui fazendo uma comparação, né, tipificando, a palavra de Deus é alicerce. Ou seja, estamos comparando aqui a Bíblia, a Escritura Sagrada, como alicerce para a nossa vida, como a fundação, como a base para a nossa vida. Vamos então ao primeiro subtópico. Aqui, a Bíblia é a única infalível revelação escrita divinamente inspirada. Este texto lá em 2 Timóteo, capítulo 3, no verso de número 16. Alguns versos, né, algumas referências, a gente traz aos irmãos e lê, mas não tem como nós estarmos lendo todas em decorrência do tempo da nossa aula. Amém? Então aqui temos essa referência bíblica e neste primeiro subtópico ainda trazemos aos irmãos: quem ouve e coloca em prática, guarda essa palavrinha, em prática a palavra de Deus, é comparado a uma pessoa prudente, cuja casa é alicerçada sobre a rocha. Lá em Mateus, né, capítulo 7, no verso 24, nós vamos estar entendendo todo esse contexto. Eu peço aos irmãos que estejam lendo todo o Sermão da Montanha ali, principalmente ali o capítulo de número 7. Aqui também, irmãos, nós ainda podemos trazer aos irmãos que nessa passagem bíblica aqui, ó, a casa, ela tipifica o quê? Ela tipifica, ela simboliza a nossa vida. E a vida deve ser edificada nos ensinos de Cristo, a fim de alcançar a virtude em um destino glorioso. O próprio Jesus Cristo é a rocha. Texto para isso, 1 Coríntios capítulo 10, no versículo de número 4. Os irmãos vão encontrar ali Paulo falando, né, da desobediência do povo, né, dos pais, para que nós não façamos a mesma coisa. E ele vai dizer no verso de número 4 que a rocha o seguia, em algumas versões que a pedra o seguia, e esta pedra, esta rocha é Cristo Jesus, ou bênção. Ele tem as palavras de vida eterna, lá em João capítulo 6, no verso 68. A síntese, né, ou seja, o resumo deste grande ensinamento é que nem as crises desta vida e nem a eternidade poderá abalar quem está firmado em Cristo e na sua palavra. Lá em Mateus capítulo de número 7, no verso de número 25, quero ler essa referência com os irmãos. Mateus 7, 25, a palavra do Senhor, ela vem nos dizendo, ó, vamos lá dar uma lida. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A casa aqui simboliza a nossa vida, e a rocha é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Aqui então, irmãos, caminhando para o subtópico de número 2, temos o seguinte tema: a palavra de Deus é luz, como nós já lemos lá no nosso texto áureo. O que significa então aquele versículo do texto áureo? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Vamos lá. Significa que a Bíblia possui orientações para cada passo do nosso viver e instruções para todo o curso da nossa vida. Aqui então podemos dizer ainda que a luz das Escrituras dissipa a escuridão espiritual e nos conduz em segurança
pelo caminho da vida eterna. Cristo disse, lá em João capítulo 8, no verso de número 12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Amém? Então aqui nós devemos, além de estarmos na luz, obedecermos aquilo que o nosso Senhor Jesus deixou através da sua palavra. Amém? Paulo também vem nos trazendo, vem nos deixando o ensino que devemos andar como os filhos da luz. Em Efésios capítulo 5, no verso 8. Então não basta só estarmos na luz, temos que andarmos como filhos da luz, isto é, afastados da prática do pecado. Por isso que eu disse para os irmãos guardar essa palavrinha prática. Olha aqui, lá em Tiago capítulo 1, do verso 22 ao 25, os irmãos podem estar fazendo a leitura da palavra do Senhor. Eu vou ler apenas o versículo aqui de número 22, Tiago 1, 22, os irmãos leiam até o 25, diz assim Tiago 1, 22, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. E aí, lá nessa parte aqui de Efésios capítulo 5, verso 8, Paulo vai nos ensinar que nós devemos ser, andarmos como filhos da luz, e não em trevas, ou seja, afastados da prática do pecado. Amém? Subtópico de número 3 vem trazendo: a palavra de Deus é imutável. Por que a palavra do Senhor ela é imutável? Porque o nosso Deus não muda. Amém? Olha só, a Bíblia difere de outros livros porque seus ensinos são fidedignos e confiáveis, não erram e não falham. Desse modo, o texto bíblico permanece inalterado. Ou seja, irmãos, por que ele permanece inalterado? Consequentemente, os princípios bíblicos têm aplicação hoje, assim como tiveram antigamente. Vamos ler lá em Isaías capítulo 55, no verso de número 11. Isaías 55, no verso de número 11. Olha o que a palavra do Senhor ela vem nos trazendo. É o tempo de eu localizar aqui aos irmãos para estarmos lendo esta passagem. Isaías 55, 11 diz assim: assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Ainda quero trazer uma outra referência bíblica aos irmãos, muito conhecida essa, Romanos capítulo de número 15, no verso de número 4, palavra do Senhor, ela vem nos dizendo: porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Amém? Então, por que a palavra do Senhor ela é imutável? Porque o nosso Deus, ele não muda. Ele é hoje, ele foi ontem e ele será eternamente o mesmo, imutável. Amém? Então, caminhando para a sinopse, para a síntese deste tópico de número 1, podemos trazer aqui aos irmãos, nós aprendemos sobre o porquê que a Bíblia, ela pode ser, ela simboliza o alicerce para a nossa vida, porque ela é a base, ela é a estrutura. Trazemos aqui também aos irmãos a explicação sobre o Salmo de número 109, verso 105, o porquê, a Escritura diz aqui que ela é luz, que ela é luz para o caminho, e porque ela é lâmpada para os pés, ela ilumina o nosso caminho passo a passo. Trouxemos aos irmãos também sobre por que a palavra do Senhor ela é imutável, porque o nosso Deus ele é imutável, diferente de outros livros que mudam aí a interpretação. A Bíblia ela é totalmente inspirada pelo Espírito Santo de Deus e ela não muda, ela é imutável. Então, como síntese desse tópico, a vida do crente está alicerçada na imutável palavra de Deus, que é luz para o nosso caminho. Amém? Glória a Deus por esta palavra. No tópico de número 2, nós temos como objetivo específico, irmãos. Se no tópico de número 1, nós enfatizamos que o crente deve alicerçar a sua vida na Bíblia, no tópico de número 2, nós temos como objetivo específico esclarecer que Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. Olha só que interessante este tópico aqui. Ele já começa
no seu primeiro subtópico, trazendo o conceito de sabedoria, ou seja, a definição de sabedoria. No dicionário da língua portuguesa, o conceito de sabedoria é aquela pessoa que é sábia, um dos sinônimos, né? Das definições, melhor dizendo, para a sabedoria. Já espiritualmente falando, a Bíblia, né, ela nos traz que é aquele que conhece e que teme a Deus. Um texto para isso, Provérbios, capítulo de número 9, no verso de número 10. Algumas referências, né, eu estou lendo com os irmãos, outras eu cito para que os irmãos possam estar fazendo a leitura posteriormente. Diz assim, ó: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. Se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, não adianta a minha graduação, não adianta a minha pós-graduação, não adianta o meu mestrado, não adianta o meu doutorado, se eu não tiver temor ao Senhor. Se eu não tiver temor ao Senhor, eu nem comecei a ser sábio. Não adianta nada essa sabedoria de baixo. Quem não tem o temor do Senhor nem começou a ser sábio, porque a Bíblia vem dizendo que o temor do Senhor é o início, é o princípio da sabedoria. O que significa isso? Significa que o conhecimento absorvido pela mente deve ser aplicado em todas as situações da vida. Outra referência, Provérbios capítulo 4, verso 5 ao verso de número 8. Peço que os irmãos também estejam lendo, além de Mateus capítulo 7, o livro, né, de Provérbios. Tem ali várias referências que nós estamos trazendo aqui, ó. E nesse aspecto, o conhecimento sem prática não produz sabedoria. Outra referência, Provérbios capítulo de número 3, no verso de número 7. Amém? Temos aqui então o segundo subtópico, que diz: Deus é a fonte da sabedoria. Vamos lá. A sabedoria é um dos atributos divinos. Romanos capítulo 16, no verso de número 27. Os irmãos podem estar encontrando esta embasamento bíblico. Portanto, Deus é a sua fonte. Novamente, Provérbios capítulo 2, no verso de número 6, que eu estarei lendo aqui com os irmãos. Provérbios capítulo de número 2, no verso de número 6. Como disse aos irmãos, teremos várias referências bíblicas. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Amém? Então aqui, ainda trazendo neste subtópico, em resumo, visto que Deus é a verdadeira sabedoria, as suas palavras e os seus atos são igualmente sábios. Provérbios capítulo de número 3, no verso de número 19. Nesse sentido, todos que vivem de acordo com os preceitos da palavra de Deus são considerados pessoas sábias. O apóstolo Paulo vai trazer essa referência em 1 Coríntios capítulo de número 2, no verso de número 6 e 7. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 2, versos 6 e 7. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. É o que eu disse aos irmãos, não adianta, né, a minha graduação, não adianta a minha pós-graduação, mestrado, doutorado, se eu não tenho temor de Deus, eu não tenho o princípio da sabedoria que vem dele, então eu nem comecei a ser sábio ainda. É nesse contexto que nós estamos trazendo. Terceiro subtópico, vem trazendo o tema: o temor é o princípio da sabedoria. A Bíblia registra que o temor do Senhor é o princípio do saber, como nós lemos lá em Provérbios 9, versículo 10, e agora também, irmãos, em Provérbios capítulo de número 1, livro de Provérbios, bem citado nessa revista. Peço que os irmãos estejam fazendo a leitura. Provérbios capítulo 1, verso de número 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Para embasar esse contexto aqui, ó. Bom, aqui ainda podemos dizer, ó, que a frase temor do Senhor não significa ter medo de Deus, mas expressa reverência e adoração. Aqui ainda podemos trazer que essa atitude é o preceito pelo qual se inicia a sabedoria. O temor do Senhor produz entendimento,
um texto bem conhecido dos irmãos também, Romanos capítulo de número 12, verso 1 e verso de número 2. E por meio da obediência às Escrituras, os cristãos passam a viver como pessoas sábias. Em contraste, os que rejeitam ao Senhor e a sua palavra permanecem na ignorância. Vamos lá? Salmos de número 14, verso de número 1. Salmos 14, verso de número 1. Olha o que a palavra do Senhor vem dizendo. Disse o nécio, ou seja, o louco, no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Então aqui, se o sábio, ele passa a fazer coisas sábias, aquele que rejeita o Senhor e a sua palavra, permanece na ignorância. É só os irmãos procurarem no dicionário da língua portuguesa o que significa a palavra ignorante. Amém? Subtópico de número 4 vem trazendo os benefícios da sabedoria. O salmista declara que o ato de meditar na palavra de Deus o tornou mais sábio do que todos à sua volta. Nós lemos este texto lá na nossa leitura bíblica em classe, Salmos de número 119, do verso 98 ao verso 100. Essa afirmação significa que ele adquiriu sabedoria ao aplicar os preceitos do Senhor à sua vida. Nós lemos neste contexto que ele ficou mais sábio do que os seus mestres. Por quê? Porque ele não se apartou dos conhecimentos recebidos pela palavra. Então aqui, Salomão assegura que a pessoa sábia tem muitos benefícios. Provérbios capítulo 9, verso 12. Dentre eles, ele acumula conhecimento, ganha almas, torna-se próspero, exerce domínio próprio e, para nós ainda trazermos aqui nesse contexto, em vista disso, somos advertidos a empregar esforços na busca da sabedoria. Provérbios capítulo de número 4, verso de número 7. Então, como síntese deste tópico, ou sinopse deste tópico de número 2, onde nós aprendemos sobre a definição de sabedoria, tanto no dicionário da língua portuguesa, como para nós cristãos na palavra do Senhor, trouxe várias referências bíblicas aos irmãos. Também aprendemos aqui sobre a fonte da sabedoria, que é o nosso próprio Deus. Também vimos que o temor do Senhor é o princípio, é o início da sabedoria. Também falamos sobre os benefícios da sabedoria. Podemos então concluir o tópico de número 2 dizendo que Deus é a fonte da sabedoria e, por isso, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Logo, meditar e aplicar a Bíblia em nossa vida nos torna pessoas sábias. Aqui também eu já trouxe a referência bíblica aos irmãos de Tiago, capítulo 1, no verso de número 22. Caminhando para o tópico de número 3, que tem como tema a Bíblia e a prudência para a vida. Este tópico de número 3 tem o seu objetivo específico, que é mostrar que o salvo em Cristo deve viver com sabedoria e prudência. Se no tópico de número 2 nós vimos todo o conceito sobre sabedoria, agora nós vamos estudar um pouquinho também sobre a prudência na vida do cristão, na vida do crente. Já vamos começar trazendo no primeiro subtópico o conceito de prudência. Em termos gerais, a prudência é a virtude que evita ações temerárias. O que é ações temerárias, irmãos? São, melhor dizendo, ações precipitosas, fazer algo sem analisar, sem pensar. Eu já trouxe em lições anteriores aos irmãos que toda decisão ela é pautada em no mínimo três coisas que nós devemos fazer. Primeiro, orar, analisar toda a situação e depois de orar e analisar toda a situação, termos paciência para não tomarmos aqui decisões temerárias, ou seja, precipitadas. Então, nesse aspecto, com cautela e bom senso, uma pessoa prudente é capaz de discernir e fazer a escolha correta. Eu tenho um texto aqui de referência aos irmãos, Deuteronômio, capítulo de número 30, no verso de número 29. Olha o que diz em Deuteronômio, capítulo de número 30, no verso de número 19, melhor dizendo, irmãos.
Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, e tu e a tua descendência. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Você pode glorificar a Deus por esta palavra? Olha só ainda, continuando aqui, uma outra referência bíblica que peço para que os irmãos estejam lendo. Lucas, capítulo de número 10, no verso de número 42. Amém? O segundo subtópico vem nos trazendo o tema, a prudência dos justos. A pregação de João Batista tinha como finalidade, entre aspas, converter os rebeldes à prudência dos justos. Texto bíblico, Lucas capítulo 1, no verso 17. Nesse sentido, a mensagem da salvação em Cristo não apenas, grifa isso, irmãos, restaura o pecador, mas também o faz andar por veredas de retidão. Provérbios capítulo de número 4, no verso de número 18. Também 2 Coríntios capítulo de número 5, verso de número 17. Aqui ainda podemos trazer que Paulo declara que a graça de Deus nos traz sabedoria e prudência. Efésios capítulo 1, verso 8. A sabedoria para compreender a verdade. Olha que forte. E a prudência para agir corretamente, segundo a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Já tem essa referência bíblica. Romanos capítulo 12, verso 1. Ela é boa, agradável e perfeita, porque ela é progressiva na nossa vida. Aqui ainda, ó, essas dádivas são aperfeiçoadas pela oração, leitura das Escrituras, comunhão com o Espírito Santo de Deus. Sobre oração aqui, irmãos, eu aprendi ainda esta semana que quando nós formos orar, além do que a palavra do Senhor, que é a nossa base, o nosso alicerce, nós devemos ir para o nosso quarto e orar em oculto, em secreto, porque Deus publicamente Ele vai nos honrar. Olha só como nós devemos orar aqui. 5 coisas, vamos dizer assim, que não podem faltar na nossa oração. A primeira delas, irmão, orar a Deus pedindo para que Ele nos conserte, nos mantenha na sua presença. Senhor, me ajude a ser melhor, cada vez mais, melhor do que eu fui ontem. Senhor, me ajuda a ser melhor hoje do que eu fui ontem. Senhor, me mostra onde estou errando, onde preciso fazer um conserto contigo. A segunda coisa, irmãos, que nós temos que ter na nossa oração, intercessão, interceder pelo nosso próximo. Tanto é que a Bíblia vai trazer aqui, comunhão, a revista, melhor dizendo, comunhão com o Espírito Santo e com o nosso próximo. Então a segunda, intercessão. A terceira, sermos gratos, termos gratidão a Deus. A quarta, aí sim colocar as nossas petições diante do Senhor. E a quinta, irmãos, a adoração, sem esquecer de orar ao Pai em nome do Filho. E no final da oração também, olha, Senhor Jesus, no teu nome eu venho aqui, pedir para que o Senhor me conserte, interceder, ser grato a Ti, pedir pela Sua misericórdia e pela Sua bênção e também, Senhor, Te adorar. Este ensino, irmãos, nós tivemos na nossa igreja, num culto de ensino de terça-feira, através da vida do nosso pastor Oséias, supervisor aqui do nosso campo, Sobre a sua supervisão estão todas as congregações que fazem parte aqui da região que moro. Olha que palavra abençoada. Então aqui eu quero fazer menção do nosso pastor, onde nós podemos aqui estar aprendendo este conceito no culto de terça-feira de ensino. Podemos trazer aqui ainda, então, irmãos, que deste tempo, na sequência da nossa aula aqui, o terceiro subtópico, os benefícios da prudência. No segundo nós vimos a prudência dos justos. Agora nós vamos estar vendo aqui então os benefícios desta prudência, assim como nós vimos lá os benefícios da sabedoria. O livro de Provérbios descreve os benefícios da prudência, onde? Lá em Provérbios, capítulo de número 1, do verso 1 ao verso de número 6. Aqui também, dentre eles, destaca-se
o autocontrole para revidar ofensas, a humildade para não exibir conhecimento. Outro, a correta tomada de decisões. Já trouxe a referência bíblica aos irmãos aqui, lá em Deuteronômio, capítulo 30, no verso de número 19. E também aqui, no livro de Provérbios, capítulo de número 13, no verso 16. O pensar antes de agir para não ser influenciado. Provérbios, capítulo de número 14, verso 15. O alcance de boa reputação e alta posição. Outra, a sujeição ao aprendizado e à correção. E o desviar-se do perigo por meio de soluções antecipadas. Aqui então, para nós contextualizarmos o que a revista trouxemos referência no Antigo Testamento e no Novo Testamento, ou seja, no Evangelho, vamos dizer assim. Cristo enfatizou que a pessoa prudente tem a palavra de Deus como regra de vida. Mateus capítulo 7, verso 24, já citado aqui. Procede com retidão e cumpre seus deveres com fidelidade. Mateus capítulo de número 24, no verso de número 45. Por fim, cuida, com esmero da sua vida espiritual e mantém acesa a chama do Espírito. Mateus capítulo 25, verso 4. Em vista disso, a Bíblia nos exorta a viver prudentemente e não como nécios. Efésios capítulo 5, no verso de número 15. Trazendo então a sinopse deste tópico de número 3, onde nós estudamos sobre a prudência, trouxemos o conceito de prudência. Também trouxemos no subtópico de número 2 sobre a prudência dos justos. E também no subtópico de número 3 acabamos de citar os benefícios de ser prudente, ou seja, de viver com prudência. Então aqui podemos concluir esse tópico dizendo que a prudência é a sabedoria na prática. Novamente essa palavra. Ela nos leva a agir. Olha lá a nossa palavra chave lá do começo lá. A Bíblia ela nos guia, ou seja, ela nos leva a agir corretamente e sem precipitações, segundo a vontade de Deus para a nossa vida, que é boa, agradável e perfeita. Amém? Como conclusão da nossa lição de hoje, podemos trazer aos irmãos então que a Bíblia é um guia, a nossa palavra-chave, seguro para a nossa caminhada cristã. Amém? Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 7, que terá como tema: a Bíblia transforma as pessoas. Que Deus continue te abençoando, abençoando a sua família, abençoando o seu trabalho e o seu ministério, em nome de Jesus Cristo. Amém?